Oba, estamos aí de volta no ao vivo. Obrigada. Fran, tudo certo aí com o som? Só confirma aí se está tudo ok com o som. Vou aguardar a Mirielle. A gente reiniciou a nossa live, gente, porque a gente estava com um ruído que impressionou isso de comunicação. Tu me acha legal de fone, Fran? Oi, Miri, Oi, acho que tu fica com. tô com fone. Então tá, então vamos iniciar novamente a nossa live. Olha só, gente, o papo hoje é comunicação assertiva com a Mirielle Colombo, que é especialista em comunicação, liderança e gestão. A gente vai poder conversar um pouco sobre voz também hoje, e a gente até fez a nossa introdução, né, Mirielle? Mas a gente acabou tendo um problema de ruído na comunicação, né, Mirielle? Que ótimo isso ter acontecido, né? Mirielle, por que a nossa comunicação ela é tão truncada, ela é tão difícil? Bom, como eu estava falando antes, eu estou ouvindo ainda muito ruído. Não sei se as pessoas vão. Aqui não tem ruído, eu Não? acho que. Então respondam aqui para nós se está agradável de escutar, se tem algum tipo de ruído. Fran Duarte, conta aí. Tá tudo certo aí? O som, o áudio? Tem Acho que ruído. sim. Tem ruído. O Dudu está falando, a Suelen está falando que tem muito ruído. Não estou entendendo aí o que é, será? Pois é. Porque aqui o telefone está ok, está tudo ok. Eu acho que agora parou. Parou? Eu não estou mais ouvindo. Então vamos lá. Vamos ver. Respondam Eu aí para nós se está ok. agora não, mas ela já tirou o fone e ficou mais ruído. Eu acho que ela tem que ficar com o ruído. Ah, a Grace falou que o teu áudio tá com ruído, Mirelle, mas Pois para é. mim aqui não. Agora eles disseram que parou. Vou tentar tirar esse lenço aqui também para ver se tem alguma coisa, porque não dá. Com ruído a gente não vai conseguir conversar. Agora disseram que melhorou. Então vamos lá. Isso. Então, por que a comunicação é tão trabalhosa para as pessoas? Porque as pessoas pensam no processo de comunicação na questão técnica da comunicação. E Uhum. nós precisamos pensar que existem dois aspectos e dois braços muito importantes na hora de nós nos comunicarmos, que é a comunicação mais técnica, que é postura, dicção, oratória, toda essa parte de conhecimento mais técnico mesmo, voltado à dicção. Mas existe todo um outro caminho pela via da comunicação, que é esse caminho mais relacional. A forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu construo uma comunicação de relacionamento. E normalmente as nossas maiores dificuldades, elas estão nisso. Elas estão na questão de relacionamento. A forma como eu falo, o jeito que eu falo, a forma como eu escuto, as palavras que eu utilizo. Então, esse outro universo é que dá um trabalho bem grande para as pessoas na hora de se comunicar. Então, o maior problema normalmente é na parte comportamental. E a parte técnica, as pessoas, claro, querem saber como é que eu me comunico melhor, a minha postura, como é que eu me apresento, como é que fica o meu corpo, como é que eu articulo, como é que eu falo. Mas a questão técnica ela é mais fácil muitas vezes de ser ensinada. E a questão comportamental, ela passa por toda uma estrutura emocional, toda uma estrutura nossa de criação, de gestão de emoção, ela passa por outros caminhos. E por isso muito... Conhecimento puro da gente e do outro também, do perfil do outro. Sim, ele é em primeiro lugar, um autoconhecimento, né? E as pessoas precisam se avaliar. A maneira como eu me comunico é uma maneira facilitadora ou é uma maneira mais que dificulta a relação? E uma das coisas mais difíceis das pessoas é a questão do ponto de vista fixo. Quando nós conversamos com as pessoas, a gente fica muito centrado naquilo que nós acreditamos. E nós não escutamos verdadeiramente o ponto de vista da outra pessoa. Eu não procuro saber por que ela pensa o que pensa,
para ela me explicar um pouquinho melhor. Enquanto ela está falando, e eu tenho um ponto de vista diferente, eu já quero entrar, já quero falar do meu ponto de vista, eu já quero usar o não concordo, não acho que é isso, tu tá errado, eu tô certo. Então, esse caminho, né, do certo e o caminho do errado. Se existe só dois caminhos, certo e errado, é claro que o meu vai estar certo. Então, quando eu estou conversando com alguém sobre pontos de vista, eu nunca vou achar que a pessoa pode ter, que o ponto de vista dela pode ser o mais adequado. Se eu achar que só existe dois caminhos, um certo e um errado. E aí as pessoas deixam de fazer construção em conjunto, deixam de se escutar, deixam de cocriar, deixam de se considerar. E nós somos pessoas com um universo de coisas para serem consideradas, né? E a gente deixa de aproveitar, muitas vezes, essa construção que seria tão bonita, e impomos, e queremos ter razão, e não aceitamos, e ficamos, e mexe com a nossa gestão emocional, e aí nós discutimos, nós entramos em confronto. Então, tudo isso faz com que a comunicação realmente seja extremamente trabalhosa de nós lidarmos no dia a dia. Não, e hoje está mais difícil ainda por causa das redes sociais, né? A comunicação pelo WhatsApp já é difícil, tu não sabe o que a outra pessoa vai interpretar do outro lado, como ela está, qual é a situação dela naquele momento, como ela vai receber, de repente, uma frase tua, né? E nas redes sociais a mesma coisa, né, Mirielle? É muito difícil tu conseguir lidar com isso, exige que tu tenha muito polimento, né? Exige. E nas redes sociais o que a gente vê muito, as pessoas colocam aí grandes desabafos nas redes sociais, e aí aquilo que o outro está dizendo, eu não concordo, daí eu já entro com um comentário, daí eu já digo um monte de coisa no comentário daquela pessoa, já quero colocar todos os meus pontos de vista, mas não é um ponto de vista que eu quero colocar, eu quero é confrontar. Então o que a gente está vendo são brigas muito grandes nesse momento nas redes sociais, cada um defendendo o seu ponto de vista, e eu não procuro entender, né, o que faz essa pessoa considerar o que ela está considerando, né? O que faz essa pessoa ter esse tipo de partido político, outro ter um outro tipo de partido político, um ter uma outra informação. Não, a gente não procura compreender isso, a gente quer confrontar. Então, o que a gente vê é um julgamento, um forte julgamento nas redes sociais, e no dia a dia também não é diferente, porque no momento em que eu estou me comunicando contigo, eu preciso cuidar que tipo de rótulo eu faço de ti. Então, assim, o que eu penso sobre a Flávia? Se eu penso que a Flávia é uma pessoa difícil, ela é muito teimosa, ou ela é não sei o quê, isso tudo são rótulos. Quando eu vou me comunicar contigo, eu entro dessa forma, eu entro com o rótulo que tu tens, eu entro com o que eu penso a teu respeito. E aí toda a comunicação que eu faço, ela é em cima disso. E isso faz com que a comunicação não fique produtiva. Porque eu não estou te vendo integralmente. Quem é a Flávia, não o rótulo que eu faço da Flávia. Eu não consigo te ver, eu não consigo saber exatamente como tu é, porque eu já entrei com um conceito sobre isso, né? E é dessa forma que as pessoas se comunicam muito no dia a dia, muito. Então, quando eu fiz já muito, né, de fazer as mentorias e reuniões, quando as reuniões são muito trabalhosas, elas são muito difíceis de acontecerem, e a gente entra como um mediador, até para poder passar um feedback para esse time de como ele está se comunicando, né? Então, quando algum assunto vem para a mesa, as pessoas entram dessa forma. Eu não tenho como cocriar nada diferente assim. Verdade. Verdade. A Ana Carolina, eu tenho duas perguntas. Uhum. Primeiro, a Ana Carolina, que é aproveitando o gancho das redes sociais, como usar elas da melhor maneira para a comunicação. E já aproveitando que tu falou que a comunicação efetiva começa com a escuta, eu sei que existem alguns tipos de escuta também, né? Uhum. Existem. Tu pode falar para a gente sobre os tipos de escuta e a melhor maneira para se comunicar nas redes sociais? Eu vou falar sobre o tipo de escuta adequado. Que o Ótimo. tipo de escuta adequado é a escuta empática e a escuta que a gente chama de generativa. Quando eu vou conversar contigo, a escuta empática é eu poder te fazer perguntas,
tu falares e eu te dizer, Flávia, deixa eu ver se eu compreendi o que tu queres dizer. Então, primeiro eu parafraseio o que tu disse. Então, assim, o que tu queres dizer é isto, 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 isto. No momento que eu faço dessa forma, o teu sistema se tranquiliza. Ele diz, sim, é isso. Quando eu percebo que eu fui compreendida, eu me tranquilizo em receber o teu ponto de vista. Mas quando a gente está conversando, e eu falo uma coisa e tu já fala outra, eu falo uma coisa e tu já fala outra, eu falo uma coisa e tu já fala outra, o sistema das pessoas, eu não fico com a certeza de que tu me compreendeu. E eu não sei se tu me compreendeu, porque tu já está colocando um ponto de vista. Então, a melhor forma de escutar é essa. Eu poder te dizer o que eu compreendi e te dizer, agora eu vou incluir, então, o meu ponto de vista. E aí, dessa forma, a gente chama isso de uma comunicação mais empática. Eu vou lá, eu tento entender o teu universo, eu te faço perguntas, eu consigo estar contigo, eu olho para ti, eu estou junto. E isso, as pessoas amam se sentir compreendidas. Tu não precisa concordar, né, Flávia? Tu não precisa concordar com o que eu estou dizendo. Mas eu preciso ter a noção se tu compreendeu o que eu quis dizer. Então, concordar e compreender são coisas diferentes. Eu não preciso concordar, mas eu posso compreender. E por que que eu, muitas vezes, penso que eu posso julgar o teu ponto de vista? Por quê? É o teu ponto de vista, é a tua história, é a maneira como tu vê, é a forma como tu vê. Então, eu sempre digo assim, os extremos, porque isso é uma questão importante para nós pensarmos também, né? Vamos usar aqui uma metáfora, isso é só uma metáfora. O de direita e o de esquerda. Muitas vezes os dois estão com dificuldade de poder fazer escuta. Não é um lado só. Os dois estão com dificuldades. Porque quando eu estou nos extremos, eu já estou com dificuldade de escutar. A escuta verdadeira é aquela que eu considero. Eu me considero e considero o outro também. E tudo bem. E vamos em frente. Difícil de fazer isso. Tá difícil de fazer isso. Não é fácil. Exige mesmo, eu acredito que bastante treino, né, Mirelle? O tempo todo. Porque, principalmente agora, né, que a gente está nesse momento tão complicado, eu acho que exige mais ainda, né? Sim, porque a comunicação, ela vem para a nossa vida. Tem 3 aspectos muito importantes para a gente considerar. Primeiro lugar, o tipo de comunicação que nós tivemos na família. Quando a gente faz essa análise do tipo de comunicação que nós tivemos na família, existem muitas coisas positivas, mas existem muitas coisas que dificultou. A gente muitos não foram criados de uma maneira que a comunicação ela foi dessa forma mais inclusiva, considerada. Não. Na família, muitas vezes, a gente aprendeu a julgar, a gente aprendeu a se julgar, a gente tinha frases como, o que vão dizer, o que vão dizer, o que o vizinho vai dizer, o que o tio vai dizer, o que não sei o que vai dizer. Então, a gente, muitas vezes, nós aprendemos a esse medo, né? O medo do julgamento, o medo do que o outro vai dizer, o medo... A gente foi criado muito dessa forma. E muitas vezes, dentro da família, a gente também não assistiu nessa nossa construção, uma construção de fala diferente. Então, o nosso sistema, ele não aprende, ele aprendeu de uma outra forma, ele aprendeu com um caminho. Então, isso é um dos complicadores. O outro complicador é a questão da nossa gestão emocional. Quanto menos eu me conheço, mais eu me melindro, mais o que o outro fala me ataca, me ativa, me atinge. Então, se eu tenho pouco autoconhecimento, tenho pouco autocontrole, eu me melindro com as coisas, eu me sinto desrespeitado, eu não me sinto reconhecido. Então, a gente tem 3 questões, né? Se eu não me sentir reconhecido, normalmente eu ataco. Se eu não me sentir aceito, se eu não me sinto aceito e de alguma forma eu me sentir rejeitado, eu vou atacar. E a questão de as pessoas terem muito forte dentro de si essa necessidade da certeza, de eu querer estar certo, né? Quem tem isso muito forte também, no momento em que alguém vem com outro ponto de vista, é como se ele tirasse um pouco do que eu sou, desfizesse um pouco do que eu construí. Então, esse aspecto me dificulta muito para eu conseguir fazer a interação. E a questão de que quando a gente faz uma comunicação, a comunicação ela se estrutura. Primeiro,
Essa questão da gestão emocional, eu tenho um pensamento, esse pensamento precisa ir para uma linguagem estruturada, e ainda assim eu tenho que analisar o contexto. Eu tenho que conseguir fazer uma linguagem que combina com aquele contexto. Isso é trabalhoso de fazer. Então, assim, eu tenho que estar com o meu pensamento alinhado, fazer uma construção adequada e ainda adequada para o contexto. E muitas vezes as pessoas se perdem nisso. As pessoas dizem assim, nossa, eu tinha tudo estruturado na minha cabeça, estava tudo claro para mim, como eu ia dizer, perfeito. Chegou lá na hora, eu não consegui essa estrutura, eu não consegui falar dessa forma, porque tem um caminho entre eu estruturar o que eu penso e conseguir falar e ter essa linguagem estruturada para ter começo, meio e fim. Então já é um desafio. E muitas vezes, eu não sei se vocês percebem isso, as pessoas, às vezes alguém fala e a pessoa diz assim, mas meu Deus, o que essa pessoa está dizendo? Nossa. Não tem nada a ver com que... Não entendi nada do que ela está dizendo. Porque provavelmente ela não conseguiu também fazer uma boa leitura do contexto, de entender assim, é hora de eu dizer isso. Para o contexto, porque não existe certo ou errado, mas para o contexto, está mais adequado eu falar o que eu estou falando? E aí as pessoas às vezes têm dificuldade até do próprio volume da voz, de eu poder adequar assim, onde é que eu tô, né? Adequar o volume, falar de um jeito mais suave, conforme onde eu tô. As pessoas têm até essa dificuldade da gente conseguir adequar até o tom, o volume, o jeito, com a questão do contexto. Mas para isso a gente precisa estar ligado. Tem que ser uma pessoa ligada. Nesse contexto todo que tu estava falando, então a gente tem a comunicação verbal e a não verbal. Uhum. Aí também acontecem as confusões, né? Porque o meu corpo está falando uma coisa, mas eu estou falando outra completamente diferente. O não verbal, ele nos denuncia. É muito fácil dele nos denunciar. Então, não adianta eu estar falando uma coisa muito positiva com uma cara que não está adequada, porque normalmente... Perdão, Miriam, contei, porque eu gravei um vídeo Uhum. agora e a Débora Oliveira colocou, sabemos do volume, né, Flavinha? Eu gravei um vídeo chegando em casa, o Anderson Madalosso, meu colega da UFSM, parou de carro do meu lado e eu falei, não neguei a raça italiana, eu falei tão alto que quando eu ouvi o vídeo eu me apavorei, coisa que ela fala muito alto, dando aula virtual para os alunos. Então, tem umas coisas, né, que acabei te atrapalhando, te cortando, mas é que a Débora acabou comentando aqui. Enfim, a gente tem isso do volume aqui na nossa região italiana, né, Miriam? E até assim, quem dá aula e trabalha muito com a questão da voz, acostumou num tom mais alto, porque em sala de aula, bastante gente, e eu preciso realmente de um tom maior. Mas por isso que nós precisamos estar muito atentos. Tu precisa entender assim, eu saí agora daquele cenário, eu não estou mais naquele cenário, eu estou conversando com uma pessoa, eu estou conversando com duas pessoas, eu estou conversando com três pessoas. Será que o tom que eu estou utilizando, ele está adequado? Porque se ele for um tom muito alto, ele vai se tornar inclusive mais agressivo para as pessoas. Eu passo mais agressividade, eu posso passar mais impulsividade, eu posso passar um jeito mais impositivo, em função até do próprio volume, do próprio tom que eu estou utilizando. Então, eu, por exemplo, que estou muito, né, em sala e estou com muita gente sempre, eu tomo um cuidado muito grande para o momento em que eu estou fora desse ambiente. A gente precisa se cuidar, mas para isso eu tenho que ter desejo, um desejo de realmente cuidar do que eu estou dizendo, como eu estou dizendo, eu tenho que ter interesse em fazer isso. Então a gente sempre fala, eu falo uma frase sempre assim, comunicação é uma questão de interesse. Eu melhorar, eu cuidar, eu aperfeiçoar, eu tenho que querer fazer isso. Eu tenho que querer evoluir nesse sentido. E uma boa forma é a gente pedir feedback para as pessoas. Feedback no contexto em que eu vivo. Né? Como é que é a minha comunicação? Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos que tu percebe que é trabalhoso se comunicar comigo? Tanto na parte do verbal, não verbal, da parte mais técnica, como do relacionamento. É fácil conversar comigo, não é? É mais difícil? Como é que é isso? E escutar bem esse feedback. A comunicação é uma competência fundamental hoje para as profissões. Para todas as profissões.
e fundamental para que a gente tenha um bom relacionamento em casa, com os amigos. Ela Perfeito. é uma competência que precisa ser desenvolvida quando eu percebo que as pessoas estão me dando feedback a esse respeito. E às vezes elas falam naturalmente, putz, como é difícil falar contigo. Como é complicado conversar contigo. É um feedback, é um baita feedback. Nossa, perfeito, né? Comunicação, a Fran colocou aqui, é questão de interesse, ótima frase, vamos inclusive usar ela muito. Contato visual, Mirelle, na comunicação, é muito importante, né? Sim, o contato visual é uma das do não verbal. Eu, em todos esses anos de experiência com comunicação, mais de 20 anos, eu diria que é a parte mais importante. As pessoas falarem com os olhos, elas estarem presentes, porque o contato visual ele faz com que eu tenha presença. E a pessoa se sinta, né? Eu mostro meu interesse pelo contato visual que eu faço e pela presença do meu corpo. Quando as pessoas estão conversando, meu corpo mostra que eu estou aqui, eu estou contigo, eu estou com as pessoas, eu estou prestando atenção. Então, a forma como a gente se coloca, o nosso corpo e o nosso olhar, vai trazer muito essa questão de eu mostrar que eu estou conectada. E a conexão, ela melhora muito a questão da comunicação. Então, como é que eu fico? Até eu oriento assim as pessoas às vezes nas reuniões, né? Olha como é que tu tá sentado, porque as pessoas estão jogadas, elas estão jogadas na cadeira. Como é que eu tô aqui? Tá O que que eu bem? tenho que fazer? Tá bem? Tá bem? Tá me olhando? Eu te sinto comigo, né? Porque as pessoas até me pedem assim, qual é a diferença nas redes sociais? Isso é uma pergunta que vem muito para mim, né? Qual é a diferença agora com as redes sociais? A gente precisa entender o seguinte: se nós temos uma dificuldade de comunicação fora das mídias, né? Como nós estamos aqui hoje fazendo uma live, enfim, se eu tenho dificuldade fora do IAD, eu vou ter também dificuldade no IAD. Se eu já sou uma pessoa mais expressiva, eu já cuido do meu processo de comunicação, eu já me trabalho nisso, quando eu for para o IAD, eu normalmente vou ter a mesma facilidade. Eu vou conseguir fazer uma construção. Eu não estou falando dos meios, por exemplo, para a gente dar uma aula, que tudo mudou, as pessoas, nós precisamos estudar isso, o tipo de plataforma, como vai ser utilizado, mas eu estou falando daquela questão nossa, do jeito de comunicar, da forma de comunicar. Se eu tenho um verbal e não verbal que comunica bem no presencial, eu também vou ter isso no virtual. Se eu já tenho dificuldade no presencial, no virtual eu vou ter ainda mais dificuldade. Muito bem. A Taidu, não, é a Thay de Oliveira, eu acho que é. Como melhoramos o não verbal, Miri? E eu tenho outra pergunta, são duas perguntas. O Jonas perguntou o seguinte: como eu levo a comunicação assertiva para o palco e para as relações de trabalho com os meus colegas de banda? É que em banda é uma coisa complicada, né? Tu tem que lidar bastante com egos aí, né? E então vamos ver sobre isso, então, comunicação assertiva para o palco e para as relações de trabalho com os colegas e como melhorar o não verbal, Miri. Então, assim, eu não sei especificamente em que aspecto a pessoa está pedindo para cuidar o não verbal, mas eu vou dar algumas dicas que elas são, diria, universais. O nosso rosto precisa estar mais tranquilo, ele precisa passar algo mais ameno. Eu não posso ter um rosto tão fechado, uma comunicação fechada, que quando o outro está comigo, ele não sente que dá para acessar. Ele sente que tem barreira, ele sente que tem distanciamento. Então, um rosto mais tranquilo, um sorriso nos olhos, todo o meu corpo mostrando estou aqui, estou contigo. Então, isso é universal. Todo mundo que fecha a cara, fecha o corpo, cruza braço, isso, cruza braço, fica com a cara fechada, todo
Flávia, tu deu uma paralisada para mim? Deu uma travadinha aqui, mas já está de volta. Tá, Não então, tem problema. eu não sei se as pessoas conseguiram me ouvir, mas acredito que sim, né? Então, isso na comunicação não verbal, eu diria que esse é um aspecto fundamental para que a gente possa cuidar. A questão da nossa comunicação no palco, eu também não sei muito bem qual o aspecto que ele está trazendo essa pergunta. Mas se é de relacionamento, que a gente procure usar uma palavra, a seguinte palavra, deixa eu incluir uma informação. Eu gostaria de incluir uma ideia. Não é assim, deixa eu te dizer minha opinião. E a gente entender, por exemplo, assim, nós estamos numa banda, existe um objetivo sistêmico. Nós temos uma necessidade do sistema banda. E isso que precisa sempre ficar em evidência. E não as nossas próprias necessidades. A minha necessidade, a tua necessidade. Quem vai estar norteando a nossa conversa é a necessidade do sistema. Então, analisar bem o contexto, a necessidade do sistema, entender, né, o que o nosso sistema precisa. Não é eu, Mirielle, tu, Flávia, o João, a Maria, isoladamente. Nós precisamos entender para a nossa banda, entendendo o nosso contexto, o que é melhor para o sistema banda. Isso é para a gente poder se relacionar entre nós, profissionais. É muito complicado, né? É difícil. Isso acontece também em empresas, né, Mirielle? Em equipes, Sim. é uma equipe, não tem como ser diferente, né? Só que as pessoas conversam com seus próprios interesses. Quando eu vou fazer uma comunicação, eu não estou vendo o interesse maior, a necessidade maior, eu estou dentro das minhas necessidades. Então, isso é o que dificulta, cada um puxando para um lado, cada um cuidando da sua necessidade e não da necessidade que cuidaria de todos nós. Então, por exemplo, na comunicação em crise, que é o que a gente está vendo muito, né, nesse momento, as pessoas não conseguem entender que existe um sistema maior e que se todos nós nos cuidarmos, nós vamos cuidar de um sistema maior que me cuida também. Então a gente entra numa comunicação mais voltada para o eu, muito voltada para mim. E isso dificulta bastante, né? Quando as relações se dificultam por causa disso. Então, no grupo banda, né, nesse time da banda, a gente cuidar muito se a forma como a gente está se convidando para uma conversa é uma forma produtiva. Ótimo. Madaluz teve uma pergunta aí, nós profissionais do rádio, deixa eu ver onde é que está a pergunta. Nos profissionais de rádio, o não verbal pode atrapalhar o entendimento e a atenção do receptor? No rádio, em muitas épocas, o rádio não valorizava tanto a questão de quando a gente conversa, trabalhar um pouco com essa expressividade. Só que Eu nunca me vi falando mulher. E é ótimo, porque se quando a gente fala, mesmo sabendo que nós não estamos aparecendo, mas eu jogo uma energia para o meu corpo, né? Eu não falo lá sentado com o microfone, não, eu estou aqui, eu estou bem sentada, e eu gesticulo, e eu estou falando como se eu estivesse ao vivo. Isso potencializa o que o outro escuta. Ele vai uma energia para a nossa voz, vai uma energia, vai uma ênfase para aquilo que eu estou dizendo e ajuda muito o entendimento. Então, para os profissionais do rádio, eu indico fortemente que as pessoas sentem adequadamente, sentem retas, articulem com as mãos, façam gestos e tenham uma expressividade no rosto, sabe? No jeito de falar, articula bem, fala com bastante entonação. Isso dá uma vida, dá uma energia. E as pessoas ficam com a gente, né? Então, no rádio, Sabe, isso. tem uma coisa que tu falou uma vez no curso, eu fiz um curso contigo em 2016, que tu me disse assim, nunca encerrem nada com era isso. Quando eu termino meu horário, eu falo, bom, eu estou de volta amanhã, era isso, eu penso, estraguei o meu horário inteiro agora.
Acabei com o meu horário. Tem palavras que a gente não precisa usar, né, Mirelle? O era isso no final é como se assim, eu desfaço daquilo que eu. Era só isso que eu tinha para falar. Então, ele não é uma boa expressão para a gente utilizar no final de uma apresentação. No final da apresentação, a gente puxa os pontos mais importantes, faz um fechamento, deixa um convite, deixa uma reflexão, deixa uma frase, algo que faz com que as pessoas só fiquem pensando, a gente faz um convite, mas valoriza tudo que a gente falou. E o era isso no final, ele desvaloriza. Então era isso, estou indo embora, é como se não, se aquilo não fosse importante. Então a gente evita mesmo, essa não é uma boa fala para terminar. Tem uma Daniel, deixa eu ver, Daniel Costa. De certa forma, o uso das máscaras dificulta a comunicação verbal? Não sei de que máscaras ele está falando agora. Que a gente está usando Ah, tá, da agora. máscara, certo. Sem dúvida, a máscara tira a nossa expressividade, porque a articulação, a forma como nós estamos falando hoje, tapado, nós só temos os olhos. E se eu não tiver uma boa expressividade de olhar, vai dificultar para que eu consiga me expressar. Então, mais do que nunca, o olho, o olhar, o sorriso com os olhos, o meu olho falar vai ser mais importante ainda, porque a gente não está conseguindo enxergar todo o rosto da pessoa. Até as pessoas me diziam assim, mas Mirelle, às vezes facilita, né? Porque daí não vem minhas caras, minhas bocas. Eu disse, isso é verdade, tu faz cara e boca, realmente facilita a máscara, né? Às vezes é bom, né? Às Uhum. vezes é bom. Mirelle, algumas palavras assim para que a gente possa lembrar que travam a comunicação e palavras que abrem a comunicação. Uhum. Então, palavras que fecham. Não concordo. Não, a minha ideia é melhor. Tu não pensou direito sobre isso. O que tu está dizendo não faz sentido. Todas essas falas fecham. Quando a gente Fecha. ouve isso, se vocês agora, né, ficaram me escutando aqui, são falas que eu não tenho vontade de conversar com a pessoa. Porque ela já fechou qualquer possibilidade. Deu até uma murchada aqui te ouvindo falar assim, Dá uma murchada. E a gente nem tem o contexto. Nós nem temos o contexto. E mesmo assim. Lembrando alto, tá rindo, mas está de máscara, tá? Ai, Fran, pelo amor de Deus. Fran. Então, nós nem temos o contexto e isso já. Né? Agora, palavras que abrem. Eu quero te escutar, quero ouvir o teu ponto de vista. Todas as nossas opiniões são importantes. Não existe só um único caminho, não existe só um ponto de vista. Me fala mais sobre o teu ponto de vista. Eu, gost... Olha, eu gostaria de incluir uma informação. Isso também abre, né? Eu te escutei e digo, agora eu gostaria de incluir um ponto de vista, eu gostaria de incluir uma informação. A palavra incluir é algo que ajuda muito. É uma palavra que ajuda muito. E de dizer, eu estou aqui para te ajudar, eu considero a tua fala, eu entendo o teu ponto de vista. São expressões que ótimo. abrem. Perfeito, perfeito. Mirelle, tu teria dicas, porque a gente vai falar um pouquinho sobre voz também, né? Mas tu teria dicas para preciso usar, usa Ana Paula Pontaut, então, mais Ana essas Paula. palavras. Elas têm bastante resultado. Eu já usei algumas, e inclusive aquelas que fecham o na verdade, mas essas coisas eu já usei e já vi que já travei bastante a Uhum. comunicação com as pessoas. Mirelle, dicas de comunicação, de livros, coisas para a gente prestar atenção no dia a dia, antes da gente entrar no título voz. Na questão relacional, um livro que eu gosto muito nessa parte da gente entender um pouquinho mais o universo da comunicação, o Comunicação Não Violenta, do Marshall. A comunicação não violenta ela tem 4 passos, as pessoas me pedem para falar muito sobre isso. Então, fala um pouquinho. Vou falar um pouquinho sobre isso que eu acho que vai interessar aqui para as pessoas. A comunicação não violenta ela tem 4 passos, e não quer dizer que nós precisamos utilizar ela sempre deste jeito, não precisa ser algo engessado, mas ela parte do princípio de eu trazer uma observação, e observação daí é diferente de julgamento, quando eu falo do fato, o dado e o fato como ele é. É diferente eu dizer assim, bom, nossa reunião estava marcada para as 19 e você chegou às 19h05. Eu estou Certo. falando o dado. Agora é diferente eu dizer, Flávia, nossa reunião era 19 e tu chegou atrasada.
Nossa, é outra É coisa. outra coisa, é. Quando eu digo assim, eu já estou fazendo um julgamento. Então, a comunicação traz de nós falarmos mais do dado, do fato como ele é. Porque quando eu digo assim, tu tá me intimidando, tu me deixa louca, eu tô interpretando todos os fatos, eu faço uma interpretação sobre o fato. Interpretar não é diferente de observar. Então, quando nós estamos falando do dado, do fato, sem julgamento. Essa é a primeira questão que a comunicação não violenta traz. O segundo é que a gente pode falar do sentimento. Olha, esta situação, isto, né? Isso em mim bate, eu fico triste, em mim me traz preocupação, eu fico tensa. Então, assim, de eu te dizer, Flávia, quando nós marcamos uma reunião às 19, né, e tu chega às 19h05, eu vou te dizer como bate para mim. Então, eu me incomodo com isso, eu não fico tão à vontade, porque eu tenho uma necessidade realmente assim de me sentir respeitada com a pontualidade. Então eu posso trazer, né? Eu posso trazer o meu sentimento. E a necessidade, que é o outro passo da comunicação não violenta, é dizer assim, a nossa necessidade enquanto sistema é que a gente consiga ser mais pontual, isso é bom pro sistema, não é bom só para mim e para ti, mas o sistema que nós estamos inserido, por exemplo, pontualidade é uma coisa bacana. E aí o quarto passo seria o pedido, de eu dizer para ti, então, Flávio, eu quero ver junto contigo assim, aqui, né? Como é que fica para ti a gente iniciar no horário combinado? E como é que fica para ti chegar no horário que, né, como é que é isso para ti? Porque também na hora que eu fizer um pedido, se eu não aceito que tu diga para mim, olha, Mirella, eu não, para mim não dá, eu não consigo chegar às 19, então eu preciso. Então o que que tu sugere? Porque se eu ficar puta da cara contigo, que vai me dizer alguma coisa que. Porque se eu estou pedindo e não aceito um retorno, é sinal que eu estou impondo, eu não estou fazendo um pedido, eu estou impondo. E aí, quando tu me diz, olha, para mim fica difícil, eu já fico louca. Então, eu não estava fazendo um pedido, eu estava fazendo uma imposição. E o pedido. Está tendo uma necessidade aí na tua comunicação. Na verdade, eu tô fazendo um disfarce para impor uma coisa que eu quero e não aceito que tu me traga diferente. Então, junto contigo, eu posso pensar, ok, para ti tá difícil de chegar. Então, como é que nós poderíamos fazer? Me dá uma sugestão. Então, esses são os passos da comunicação não violenta, de nós falarmos da necessidade, de nós observarmos, de nós falarmos do sentimento e depois fazer um pedido de vamos junto, né? Vamos construir junto, vamos juntos achar uma solução. Então, é um livro que eu indico, é muito bacana, traz muitas reflexões para nós, esse livro do Marshall. E depois, tecnicamente, tem muitos livros, né, que podem ser os livros do Reinaldo Polito, que ele traz muito essa questão técnica de apresentação, de postura. Os livros dele trazem ferramentas para a gente elaborar apresentações, enfim. Então, é um autor que estuda há muitos anos e que traz muitas questões técnicas. Qualquer livro dele vai ser um livro bem estruturado, no sentido mais técnico. Então, são dois nomes, assim, que eu indicaria para leituras. Ótimo, ótimo. Muito bem, então agora vamos falar um pouco de voz, né? A questão da voz ficou toda com a Fran Duarte, né? Como as características da voz de cada indivíduo, o timbre, o volume, a intensidade na sua comunicação. Bom, a voz as pessoas me pedem assim, em primeiro lugar. Estamos sem áudio. Oi? Vocês estão ouvindo a Mirelle e eu não estou conseguindo ouvir ela agora. Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Fran, consegue ouvir a Mirelle? Eu não estou conseguindo ouvi-la. Oi, oi? Olha que impressionante, gente. Na questão da comunicação, tivemos um ruído que atrapalhou a nossa comunicação. E agora, na questão da voz, a gente ficou mudo. Mas eles estão respondendo aqui que estão ouvindo. Estão ouvindo? É que eu não estou ouvindo. Será que é algum problema aqui? Tá tudo ok aqui, estão falando. Então, as pessoas, não sei se agora tá me ouvindo, Flávia? Eu não estou ouvindo a Mirelle. Olha aí, que loucura. Agora eu que não estou ouvindo. E Deixa eu ver aqui.
a questão das mídias, né, gente? Temos que ir administrando isso também. Não estou ouvindo a Mirelle, eu não estou acreditando nisso. E agora, dona Flávia, será que continuo falando? Deixa eu ver aqui. Não. Infelizmente, eu não estou ouvindo. Eu vou tentar fazer linguagem, eu vou tentar ler labial. Não consigo. Não, já tentei ver, Fran. Se eu baixei o volume. Vamos fazer o seguinte, me dá um minutinho, eu vou ver se eu encontro um fone, tá? É bem rapidinho. Mirelle, tu quer explicando para eles, Bom, já que eles estão te ouvindo, enquanto eu vou tentar achar um fone. Já volto. Tá bom. Então, eu vou explicar para vocês a questão da voz. Em primeiro lugar, uma coisa importante. As pessoas pensam, todas praticamente, dizem que não gostam da sua voz. Mas por que que a gente não gosta da nossa própria voz? Nós não gostamos porque nós não nos escutamos como a gente escuta num sistema interno. Então, a maneira como eu me escuto é diferente de quando eu escuto o meu áudio fora. Então, as vozes, quando nós escutamos a gravação, é como as pessoas nos escutam, mas a gente só estranha, porque eu não estou acostumada a me escutar daquela forma. E aí eu estranho a minha voz. Então, o que nós precisamos avaliar na questão da voz é assim, se eu ouvisse essa pessoa nessa gravação, sem saber que era eu acharia essa voz agradável? Se vocês disserem que sim, que a voz é agradável, ela está ok, está tudo certo, está adequado, não tem problema, segue em frente. Agora, quais são os problemas das vozes? Vozes muito finas, vozes muito estridentes, que o ouvido cansa, vozes muito agudas, vozes muito altas, que isso vai dando um cansaço nas pessoas. Então, são os aspectos que a gente precisa cuidar. Outro aspecto importante é entender que a nossa voz ela pode ser trabalhada. Eu posso trabalhar a voz de várias maneiras. Eu posso engrossar ela um pouco mais, eu posso dar um pouco mais de corpo, porque as vozes mais finas, elas são vozes mais que trazem menos credibilidade. E as vozes que possuem mais corpo são as vozes que dão mais credibilidade, passa maior segurança, as pessoas acreditam mais no que nós estamos falando. Então, isso é uma coisa bacana de vocês avaliarem. Se a voz de vocês está num tom mais adequado no sentido de grave e agudo, ou ela é uma voz muito cansativa na questão de muito estridente. Então, esse é um ponto interessante. E a voz é brilhante, a gente trabalha muitos exercícios vocais, nós trabalhamos, nossa, existem hoje uma mescla de exercícios que podem ser realizados para que a gente tenha vozes melhores. E aqui, claro, a gente não consegue dar esses exercícios, né? Mas a voz é muito possível de ser trabalhado, tudo é possível de ser trabalhado, a forma como eu articulo, a minha entonação, o brilho da minha voz, tudo pode ser trabalhado. E eu indicaria, assim, enormemente, vocês que se têm, assim, a minha profissão, ou eu queria ter uma comunicação melhor e investir um processo pessoal para isso. Tanto para a questão dos relacionamentos, como para a questão técnica, porque isso faz diferença. A Fran está pedindo aqui, e daí eu estou acompanhando as perguntas, deixa eu ver aqui. Quais seriam os principais cuidados que um profissional de voz precisa ter com o seu instrumento de trabalho? Para quem utiliza muito a voz para o trabalho, sem dúvida, é poder saber exercícios de aquecimento, exercícios técnicos que favoreçam a voz, isso é o mais importante. A questão do tomar água, né? Hidratar muito a voz também, faz muito sentido. O dormir, por exemplo, pessoas que dormem muito pouco e precisam utilizar muito a voz no outro dia, vai trazer mais cansaço, a voz vai ficar mais pesada, e isso pode ter problema. Nós podemos ter problema na prega vocal, porque eu causo um inchaço na prega vocal, que é o músculo que produz o som da nossa voz. Então, a hidratação, os exercícios que eu vou utilizar para me aquecer,
Então, as pessoas que utilizam muito a voz para o trabalho, e a Fran aqui sabe bem, uma cantora maravilhosa que eu amo de paixão, trabalhamos juntas já, a importância de eu poder saber, ter exercícios que me aqueçam, ter exercícios que me favoreçam e cuidar desse instrumento tão poderoso. Porque eu preciso entender assim, se eu ficar sem voz, o quanto isso vai prejudicar a minha profissão. Então, esses seriam os cuidados mais importantes. Aqui quem escreve é Manu Escodro, está dizendo, estou assistindo com o Fagner, como te admiro. Ela está fazendo um comentário aqui. Muito bem, vou ver mais uma pergunta. Obrigada, Manu, saudade de ti. Em caso frequente de perda de voz, qual a primeira atitude que deve se ter? Bom, primeira questão é procurar um otorrino. Tá? Eu preciso fazer uma laringoscopia e entender se eu estou com algum tipo de problema vocal, tenho algum problema na minha voz. O otorrino é que vai poder te dar a certeza de que a prega vocal está bem. Se tu tiveres um diagnóstico que está tudo ok, está bem, a voz está bem, está tudo certo, a prega vocal não tem nada, então aí sim a busca pelo fonoaudiólogo, porque eu já tenho sinais de que minha voz está cansando, de que minha voz já não é mais a mesma, de que a prega vocal está me dando sinais de que não estão ok. Então eu preciso trabalhar isso, preciso cuidar disso, preciso procurar um fonoaudiólogo para tratar, para cuidar dessa voz que eu já venho sentindo que estou perdendo. Então, procura um fonoaudiólogo para isso e tem muito exercício para ser feito. Não espera ter um problema. Eu não sei se tu está me ouvindo, mas infelizmente, eu continuo não te ouvindo. Mas a tua imagem agora está ruim. Não sei o que está vendo aqui. A Fran deve estar ouvindo e a gente está fazendo assim. Eu não te ouço, né? A tua imagem agora não está tão nítida, né? Mas a Fran tá fazendo as perguntas por aí, né? Tá voltando a imagem agora da Mirielle, tá voltando, né? E a Fran vai continuar fazendo as perguntas. Desculpa se eu te atrapalhei, infelizmente eu não tô te ouvindo ainda, eu não sei o que aconteceu. Vamos sair e entrar novamente? E aí a gente salva essa... Eu acho que... Não sei, Fran, tu acredita que seja melhor? Acho que não precisa, acho que não, né? Acho que não. Não precisa. Vamos fazendo as perguntas Faz a pelo pergunta chat. que a Mirielle responde e depois a gente encerra. Dessa forma não verbal e verbal. Ok. Uma outra questão que eu vou trazer aqui para vocês, que eu entendo super importante, se hoje as pessoas me dissessem assim, Mirielle, qual o aspecto mais importante que eu devo cuidar? Entonação e ênfase, para passar mais credibilidade. Trabalhar pausa, entonação e ênfase. Isso é algo importantíssimo para a nossa comunicação. Não falar monotom, falar de um jeito mais expressivo, de um jeito que as pessoas e o público fiquem conosco. Então, isso é o que eu diria assim, toma cuidado com isso, presta atenção. Presta atenção se a tua entonação, se a tua ênfase estão adequadas, se tu tem uma fala que prende os teus ouvintes, se o jeito que tu fala traz credibilidade. Esse é um outro ponto, assim, fundamental da parte técnica que eu gostaria muito que vocês cuidassem no momento que vocês estão se apresentando em público. Uma outra dica interessante que eu quero passar para vocês é filmem. Se vocês tiverem uma exposição, se forem se expor em algum lugar, filmem a apresentação de vocês para que depois vocês possam se avaliar. É interessantíssimo que a gente possa filmar e depois se enxergar. Aí nós vamos entender assim, a maneira como eu falo, meus gestos, a minha postura, elas estão adequadas, porque às vezes eu coloco um pé na frente do outro, fico fazendo um jogo de corpo que não é interessante, então eu estou reta, minhas pernas estão bem, eu estou alinhada, as pernas precisam estar bem alinhadas na direção do quadril, eu vou fazer sempre movimentos, deixar a mão numa região mais neutra, que é na cintura, eu gesticulo e volto, então isso também é super importante. A Fran também pede assim, como que eu sei se a minha voz é agradável ou não? Pessoal, vocês vão colocando aqui se vocês estão me escutando, porque nessa questão de eu não escutar a Flávia, e a Flávia não me escutar, que eu escuto ela, eu também não sei se vocês estão me escutando, se estão conseguindo ver minha imagem.
Vão colocando aqui no chat para que eu possa entender. E a forma de saber se a minha voz é agradável ou não é perguntar para os mais próximos. As pessoas próximas vão dizer para nós se a nossa voz é agradável ou ela tem um tom que não é adequado. Então, perguntem para as pessoas que estão próximas. Isso vai ajudar muito vocês entenderem se eu preciso ou não fazer algum ajuste, tá? Eu continuo não ouvindo. A Thay colocou aqui. Vale muito o desenvolvimento pessoal individual, eu tive a oportunidade, foi um divisor de águas, realmente assim. A questão de nós nos desenvolvermos, a questão de nós podermos trabalhar o nosso autoconhecimento em todos os aspectos, nos aspectos comportamentais da nossa vida, na nossa profissão, nós podermos fazer um mergulho interno, entender como eu estou em todos os aspectos das minhas competências, poder fazer um trabalho individualizado, se olhar nesse sentido, realmente é um divisor. Então, não só no aspecto de comunicação, mas no nosso aspecto profissional. É muito importante que a gente esteja sempre se desenvolvendo em todas as questões de comportamento, porque a parte técnica, e se nós formos pensar aqui, a gente contrata um profissional pela parte técnica e normalmente a gente demite pela questão de comportamento. Então, olhar para nós de uma forma mais integrada e entender como eu me relaciono, como eu me comunico, como eu me comporto, as minhas competências e poder avaliar e fazer um trabalho em relação a isso, realmente leva as pessoas para um patamar muito diferenciado, tanto pessoal como profissional. Então, não sei se vocês têm mais alguma dúvida aqui, se querem trazer mais alguma pergunta, deixa eu ver a Fran aqui. Qual a diferença entre voz falada e cantada, os cuidados para ambos? A voz falada a gente já está mais acostumado. E quando então nós não precisamos assim de um preparo muito grande se eu não tiver uma profissão que fala o tempo todo. Mas a voz no canto, eu vou do grave para o agudo, é forte a minha extensão. Se eu não tiver um preparo da minha prega vocal, e eu gosto de comparar o professor de canto, vamos por um futebol, né? O professor de canto é o técnico, o fonoaudiólogo é o preparador físico. Então, preparar, cuidar da nossa musculatura é muito importante para que eu consiga ter uma extensão de voz sem me prejudicar. Eu vou para o grave, vou para o agudo, consigo afinar, colocar, consigo fazer uma voz que não cause esforço no meu pescoço, não aperte toda a musculatura. Então, a preparação no sentido de exercícios é a grande diferença muitas vezes para a voz cantada. Eu preciso ter um aparelho fonador muito mais preparado para dar conta de toda essa demanda que é a voz falada. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Que vocês queiram saber? Era isso? Gente, eu continuo sem ouvir a Mirielle. Querida da Flávia. Então, quando vocês... Quer dizer, na verdade, daqui a pouquinho a nossa live já vai terminar, né? É 8h26, o Instagram nos dá 1 hora. Eu vou pedir que a Fran Duarte faça as honras aí. E, Mirielle, quero te agradecer imensamente, né? E quero que a Fran Duarte, por favor, escreve aí, Fran, os nossos agradecimentos, ou eu termino eu mesma. Eu vou terminar tentando fazer uma coisa que eu nunca fiz, né? Pessoal, sem ouvir a pessoa, né? Sem ouvir a pessoa. Mirielle, muito, muito grata pela tua presença aqui no nosso Todo Mundo Festival. Foi uma aula incrível. Infelizmente, eu fiquei sem áudio para poder ouvir todas as tuas colocações sobre voz. E eu espero que a gente tenha uma próxima oportunidade. Todas as pessoas, por favor, que não conhecem o trabalho da Mirielle, fiquem extremamente à vontade e tenham curiosidade em conhecer, porque eu nunca ouvi ninguém falar mal do trabalho dela. Ela é perfeita, ela é ótima no que ela faz, inclusive poderia dar um testemunhal aqui, mas se vocês quiserem saber mais, podem me perguntar no direct que eu responderei com todo prazer. Ela é fantástica. Uma profissional, assim, nota 1000, maravilhosa. Sou muito grata por tu ter aceitado o nosso convite. Eu e Fran Duarte. Obrigada, gurias, muito obrigada.
Desejo que tenha contribuído aí com vocês. Então, agradeço demais a presença de quem esteve aqui conosco e fico muito, muito feliz de poder ter contribuído aí de alguma forma e tirado dúvidas de vocês. Nos desculpem aí, mas coisas de internet, é isso mesmo, e a gente tem que dar jeito, lidar com os improvisos e com as incertezas. Então, muito grata, foi maravilhoso poder estar aqui e contribuir com esse projeto. Muito, muito obrigada. E, gente, como eu falei lá no comecinho da primeira live que a gente cortou e teve que voltar numa outra, eu e Fran Duarte estamos articulando aí um plano para fazer um novo evento musical. Mirelle vai ser nossa convidada para esse evento musical também. E todos vocês que estiveram presentes aqui também. Em breve a gente divulga aí. E eu quero aproveitar e fazer uma coisa que a gente não fez ainda, e vamos fazer agora. Inclusive tem uma colinha, mas é importante essa colinha, porque daqui a pouquinho, agora é 8h28, às 9 da noite, no Instagram do @Instituto de Leitura Quindim, tem bate-papo sobre linguagens com o Luciano Pontes. Então, saindo daqui, dá um tempinho agora, vai lá para o Instituto de Leitura Quindim às 9 da noite, que vai rolar a live. Obrigada, um beijo bem grande. Obrigada, pessoal, muito grata mesmo, vocês foram ótimos.